As forças de defesa de Israel bombardearam hoje a residência de um dos chefes do grupo terrorista Hamas. O ataque foi feito por caças, inclusive. Para que todos entendam o que está acontecendo nesse conflito, que já dura 40 dias, a gente vai acompanhar a reportagem que o Vitor Brown preparou para nós. Nesta quinta-feira, 3 homens armados atacaram um posto de controle entre Jerusalém e a cidade de Belém, na Cisjordânia. Segundo os serviços de emergência de Israel, 6 pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, e os 3 terroristas foram mortos por militares israelenses. Durante esta madrugada, as forças de defesa de Israel bombardearam a residência de Ismail Haniyeh, o número 1 do Hamas. O chefe máximo do grupo desde 2017 vive em Doha, no Catar, desde 2020. O exército de Israel afirmou que a casa vinha sendo usada como ponto de encontro de líderes do grupo terrorista, de onde dirigiam ataques contra civis israelenses e tropas israelenses. Ainda durante a madrugada, os militares localizaram um esconderijo de armas das forças navais do Hamas e bombardearam outros alvos do grupo. Na operação, as tropas encontraram explosivos, mísseis, equipamentos de comunicação e documentos de inteligência. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para libertar os reféns que estão sob o poder dos terroristas. No entanto, Biden afirmou que isso não significa que haverá o envio de tropas americanas para o enclave. Israel afirmou que suas forças estão operando dentro e ao redor de Al-Shifa, o maior hospital da faixa de Gaza. Esta é a segunda incursão israelense na casa de saúde em 24 horas. De acordo com o porta-voz do Exército, contra-almirante Daniel Hagari, as tropas continuam revistando o hospital de maneira precisa em busca de mais evidências do Hamas. A resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas com relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi aprovada nesta quarta-feira. O foco do texto foi a proteção das crianças e a criação de corredores humanitários na faixa de Gaza. Sobre as ações do Hamas após a aprovação da resolução, aumenta a pressão sobre a questão da libertação imediata e incondicional de todos os reféns. A resolução também reafirma que todas as partes do conflito devem cumprir com suas obrigações perante as leis internacionais, reiterando que essas regras garantem a proteção total a crianças. O texto não condena Israel nem chama de atos terroristas os ataques feitos pelo Hamas em 7 de outubro. Tá aí, gente, um resuminho aí do que foi a guerra nessas últimas 24 horas. Vejam só quem está de volta ao sofá mais famoso deste país. Felipe Monteiro está de volta. Seja bem-vindo, Pepe. Obrigado, Paulinho. Tudo certo? Tudo certo. Preparado? Preparadíssimo. Como é que você está vendo a guerra hoje, meu amigo? Mais um dia, né? A gente não vê nenhum horizonte para acabar essa guerra. O ponto positivo foi a resolução aprovada ontem no Conselho de Segurança, finalmente, né, apresentada por Malta. E também, ao que tudo indica, está tendo uma negociação entre o Hamas e Israel por meio de vários países para a libertação de 50 reféns israelenses, civis israelenses, em troca de cessar-fogo por 3 dias. Então, apesar de eu não ver horizonte para terminar essa guerra, eu vislumbro que está chegando o momento que as partes têm que realmente finalizar essa questão, que é uma crise humanitária sem nenhum tipo de comparação na história recente mundial. E olha, no programa de hoje, gente, a gente vai contar com várias entrevistas aqui, inclusive 2 delas de lados diferentes nessa história, né? A gente vai receber aqui no programa o rabino Ravi Sani, que obviamente tem uma posição muito mais inclinada pró-Israel, e a gente vai receber aqui com exclusividade a Shahed, aquela menina de 18, 19 anos que estava lá na faixa de Gaza, Palestina, vai sentar aqui no sofá com a gente para relatar tudo o que ela passou nesses últimos dias ali na região da faixa de Gaza. Fora isso, no programa de hoje a gente ainda vai ter o secretário de Segurança Pública de São Paulo para conversar com a gente, o deputado, o licenciado Guilherme Derrite. Mano Ferreira, daqui a pouquinho a gente vai exibir um vídeo da entrada do exército israelense dentro do hospital Al-Shifa. E primeiro bom dia, Paulinho, bem-vindo de volta, PP. Bom dia para todos os colegas e para nossa audiência. A invasão ao hospital é um dos pontos mais
polêmicos, porque se trata de um dilema moral. As forças de inteligência de Israel garantem que há, sob o hospital, em túneis, uma espécie de quartel-general, né? Um centro operacional militar do Hamas. Mas o hospital, ao mesmo tempo, atende centenas, talvez até milhares de civis da faixa de Gaza. Então, é um hospital que atende pacientes de todos os tipos. Imagine um hospital das clínicas, por exemplo, que atende não apenas feridos da guerra, mas também pacientes de câncer, pacientes das mais diversas doenças que precisam de tratamento. Então, isso gera uma grande polêmica, porque em guerras tradicionais, hospitais como esse são deixados de fora do conflito, são lugares onde são poupados pelas forças de lado a lado. Mas utilizar um hospital para construir embaixo dele ou dentro dele um centro operacional militar é, obviamente, um crime de guerra cometido pelo Hamas. A questão é que Israel precisa conseguir provar que neste hospital há esse tipo de operação. Isso é algo que, enfim, já foi encontrado armas, né, dentro do hospital, o que é um indício de que, em primeiro lugar, já é um crime de guerra, né, porque você não pode esconder armas dentro de um hospital. Mas o que Israel diz é que, para além das armas escondidas, há um verdadeiro centro operacional operando nos túneis embaixo do hospital. E isso acredito que virá a público com o desenrolar das operações israelenses, mas ainda não há as evidências mostradas ao mundo, como Israel fez, aliás, no outro hospital que já foi totalmente controlado por Israel, né? Agora, Nelsinho, e essa resolução da ONU que o PP está comemorando, hein? A gente não esperava, né, Paulinho? A gente acreditava que o Conselho... Só o PP esperava. Não essa especificamente, né? Estava esperando para 2024. Não essa especificamente, mas assim, isso mostra que, de fato, a gente tem fatos novos nessa guerra e essa resolução vem em um timing muito diferente, né? Por exemplo, exatamente no dia em que houve o encontro do presidente norte-americano com o presidente chinês. Isso talvez, inclusive, tenha influenciado a própria posição dos Estados Unidos de se abster da votação. Isso também vem numa onda de aumento daquela narrativa contra Israel. Então, isso favorece a questão da pausa humanitária e etc. E a gente tem uma decisão do Conselho de Segurança da ONU que a gente não sabe, afinal, se vai ser cumprido ou não. É importante deixar claro que o Conselho de Segurança da ONU ele tem um poder maior do que a própria Assembleia Geral. A decisão do Conselho de Segurança da ONU, em tese, segundo o que está no Estatuto de Constituição da própria organização, é obrigatória, ela é vinculativa, ou seja, os Estados devem cumprir. Se Israel não cumpre, por exemplo, essa determinação, ele pode, de repente, sofrer sanções internacionais. É claro que a gente também tem um histórico de descumprimento, mas isso pesa para que Israel cumpra essas pausas que constaram da resolução. Mas tem um detalhe, a resolução também fala para libertar os reféns, e aí é importante a gente acompanhar como as pessoas vão condenar ou não o Hamas por descumprir também essa resolução. Bom, Mi, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para a nossa Miriam Spritzer, mas antes eu prometi para vocês esse vídeo porque as tropas israelenses estão continuando a operar dentro e ao redor do maior hospital da faixa de Gaza, o Hospital Al-Shifa. Essas incursões têm como objetivo, gente, a busca de mais evidências do grupo terrorista Hamas. Nós temos aqui esse vídeo divulgado pelo exército israelense em que mostra o porta-voz mostrando aí tudo que foi encontrado até o momento dentro desse hospital. O Fabrício Nades, que está aqui comigo, nosso editor de internacional, e a partir de agora ele vai traduzir esse vídeo para que você possa entender o que foi divulgado pelo exército israelense. Fabrício, bom dia. Esse aqui é o centro de ressonância magnética. Algumas horas atrás, esse local não estava seguro. Nós agora podemos confirmar, sem dúvidas nenhuma, que o Hamas utiliza estes locais como centro de operação. Acho que esse é apenas a ponta do iceberg. Há câmeras de segurança em todos os locais, elas foram cobertas.
Vamos ver agora este outro ambiente. Se você me seguir por trás da máquina de ressonância, eu vou mostrar o que as nossas tropas puderam expor há alguns minutos. Isso aqui é uma bolsa. Se nós nos aproximarmos, jogarmos um pouco de luz, há equipamento militar por trás dessas bolsas. Há munição, cartuchos de arma, telefones, tudo isso é muito convenientemente colocado atrás de uma máquina de ressonância magnética. É o que parece ser um sistema de inteligência muito importante do Hamas. Nós estamos tirando as pontas das câmeras e vamos abrir este armário aqui. E é isso que nós encontramos, armas. Dentro há também ferramentas militares utilizadas por terroristas do Hamas. Uniformes camuflados, armas como uma AK-47. Dentro, vamos ver outras coisas que encontramos. No mesmo armário, insígnias militares, facas, coletes com dizeres em árabe, com frases pró-Hamas, e tudo relacionado à arma AK-47. É muito interessante analisar isso tudo aqui. Atrás da sala de ressonância magnética, há ainda mais equipamentos militares, bolsas, rádios táticos para comunicação, esses CDs que serão analisados pelas nossas equipes. Tá aí, gente, um vídeo que foi divulgado pelo exército israelense. Aliás, a gente falou isso aqui no programa ontem, do quanto Israel melhorou do ponto de vista de comunicação nessa guerra. Estava perdendo muito dentro da internet essa guerra de narrativas colocada. Agora o exército está gravando vídeos, divulgando ponto a ponto as ações e por muitas vezes mostrando que não é bem o que está nas redes sociais, o que acontece lá no Oriente Médio.